Olá, meu nome é Cádia Barro, eu sou advogada e estou aqui para colocar à sua disposição o serviço de holding familiar, ou melhor, o sistema de holding familiar que pode ajudar a sua família a preservar o seu patrimônio, planejar a sua sucessão e evitar aí o inventário. Mas como é que isso funciona? Como é que eu crio uma holding familiar? Algo que está sendo muito falado ultimamente, principalmente depois de declarações que nós vimos aí no novo governo, de talvez haver um aumento da herança. Isso está sendo um assunto muito badalado. Pois então, o sistema de holding familiar, e por que eu digo sistema? Porque não é simplesmente uma empresa. É algo que nós conversamos com a sua família, entendemos as suas dores, os seus interesses, porque acima de tudo não são leis, não são números, e sim são seres humanos. Após a gente ter toda essa conversa e fazer toda essa análise, nós ajudamos você sim a criar um sistema de holding familiar. E por que se cria um sistema de holding familiar? Só para não evitar o pesadelo do inventário? Não, para proteger também o seu patrimônio em vida, sendo que enquanto você viver, você comanda o seu patrimônio, você pode desfazer a sua holding. Nós nunca tivemos que quisesse, mas se você quiser, você pode desfazer a sua holding, você pode ter total liberdade. No dia que você vier a falecer, a sua família não vai gastar R$1 com o inventário. E eu canso de ver aqui inventários, eu digo pesadelo do inventário, não é só pelas brigas familiares, discussões entre filhos, que eu imagino que vocês já devem ter visto, se não na própria família, em conhecidos, mas sim pela questão do valor. As pessoas acreditam que sabem qual é o custo do inventário, mas as pessoas não sabem. Quando elas me procuram aqui no escritório, que não dá mais para fazer a holding e tem que fazer um inventário, porque a pessoa já faleceu, elas se apavoram com o valor do inventário. Inclusive, muitas vezes, o seu filho pode baixar de classe, pode não nem sequer morar no mesmo lugar. Eu acompanho várias pessoas que tiveram que vender parte do seu patrimônio, o seu apartamento ou parte das suas terras rurais, porque não tinha condições de pagar o inventário. Então, eu tenho certeza que um patrimônio suado, de tanto trabalho, pagando impostos, você não quer que seja diluído ali em taxas, impostos, honorários advocatícios, fazendo seu filho aí ficar com talvez metade do patrimônio, tendo que reduzir de classe. E eu agora aqui quero mostrar para você em números aqui numa planilha, quanto custa o inventário e quanto custa comparado a uma holding, a vários sistemas que nós temos aqui de holding familiar. Então, acompanha comigo que eu vou aqui compartilhar na tela aqui uma planilha. Então, vocês estão vendo aí uma planilha de Excel que eu preparei para vocês aqui com alguns números para vocês entenderem o que a gente está falando. Vocês verificam aí um inventário, tá? Com um valor de mercado de R$1 milhão. Quem hoje não tem um bem de R$1 milhão? Nós sabemos que terras rurais estão valendo muito, cresceram muito o seu valor nos últimos anos. Imóveis urbanos, qualquer apartamento hoje, você está falando em R$1 milhão. Mas vamos pegar então um valor básico de R$1 milhão para nós termos noção, tá? No inventário, aqui na nossa planilha, que eu estou compartilhando aqui com vocês, vocês podem ver aqui, ó, que nós temos mais ou menos de custo de cartório de notas, tá? Nós colocamos aqui em torno de 0,5%, que é a média que se gasta com cartório de notas, R$5 mil. Não temos nada de junta comercial, não temos nada de ITBI. Certidões, que você vai ter que pegar ali uma série de certidões atualizadas, R$2 mil. Tá? Cartório, registro de imóveis, aqui a gente está sendo até bem econômico, nós colocamos 0,5%, R$5 mil, nós sabemos aí que as taxas subiram muito nos últimos tempos, então a gente tem até, podemos chegar como no Rio de Janeiro, a mais de R$90 mil em cartório. O imposto causa-mortes, né, o ITCMD, que eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, mas você tem que ver o seu estado, tá? A maioria dos estados já está a 8%, e como eu falei, se houver um aumento
do imposto da herança, que nós estamos falando em 20%, 30% talvez, você imagina quanto vai chegar essa conta do inventário, quanto patrimônio você vai deixar para o governo se não se organizar em vida. Então, mas nós estamos colocando aqui a tabela do Rio Grande do Sul, 6%, 60 mil reais. Estamos falando aqui em advogado, 7%. A tabela da OAB aqui no Rio Grande do Sul é 8% para inventário consensual. E aqui, pessoal, lembrando, nós estamos analisando os números do inventário consensual. Não estamos analisando aquele inventário que vai lá para o judiciário, que há brigas, disputas, que leva 10, 15 anos. Esse, então, nem vou falar, porque esse eu acho que acaba levando 100% do patrimônio. Então, e que tenho certeza que você não quer que todo o seu esforço, o seu suor acabe nisso. Então, vamos lá. Ó. Imposto da morte, ali, TCMD, 6%, 60 mil reais. Advogado, eu botei 7%, porque a tabela é 8%, como eu falei, consensual. Se for litigioso, é 10%, aqui no Rio Grande do Sul. Nós colocamos aí 7%, um pouquinho menos do que a tabela coloca, que é mais ou menos o que cobramos aqui no nosso escritório. 70 mil reais, não tem nada de contador assistente. Então, você tem aí 142 mil reais em um inventário de um imóvel de R$1 milhão. Quem já teve um inventário recentemente sabe muito bem o que eu estou falando desses números, tá? Vamos lá, então. Uma holding familiar comum, que a gente chama até de células, porque elas não são simples empresas, pessoal. Elas são um sistema de holding familiar que exige, sim, um profissional que entenda de direito de família, que entenda de direito tributário, que entenda de direito societário e que entenda de contabilidade. Então, vamos lá. Considerando, né, que a maioria das pessoas possuem os imóveis em valores bem inferiores aí, na declaração de imposto de renda, aqui vocês estão vendo aqui a DIRPF, né, declaração de imposto de renda, tá? Vocês têm aqui um valor de 300 mil reais. Vamos considerar, então, mercado, 1 milhão. Na sua declaração de imposto de renda, você declarou lá por 300 mil reais, tá? Então, uma holding familiar, você não vai gastar nada de cartório de notas, tá? Vamos colocar aqui a junta comercial, os contadores parceiros nossos, que a gente tem que ter um contador para nos auxiliar na elaboração desse sistema, uma média de R$ 1.200, tá? Considerando aqui esse nosso, depois eu vou apresentar um outro cálculo, esse nosso é sem ITBI. O que é ITBI? Quando você for integralizar, colocar esse imóvel dentro da holding, algumas prefeituras hoje cobram ITBI, tá? Então, nós temos o sistema sem pagar ITBI e depois eu vou apresentar um pouquinho o sistema pagando o ITBI, vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bem? Aqui é sem pagar o ITBI, que é a maior parte das nossas holdings. É zero, certidões, zero, cartório, você vai ter aí uma média de R$ 1.500. Por quê? Porque o seu imóvel vai estar lá pelo valor da declaração de imposto de renda e não pelo valor de mercado, então sai um pouco mais barato, tá? O imposto aqui, o ITCMD, aqui sai 4,5. Por quê? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma tabela progressiva de imposto, tá? Então, o que acontece? Quanto menor o valor, menor a alíquota que você vai pagar. Então, aqui no Rio Grande do Sul, considerando 300 mil, nós colocamos aí 4,5%, R$ 13.500. Advogado, que é o que nós cobramos aqui, fazendo uma análise, claro que sobre um imóvel de R$ 1 milhão, nós não cobramos sobre o valor do bem, e sim sobre as horas de trabalho. Por quê? Porque eu não ajudei você a constituir esse seu patrimônio. Então, não é justo que eu cobre sobre o seu patrimônio, e sim sobre o meu trabalho. Então, basicamente, aqui a gente fez um resumo, colocando aí R$ 16.800 de honorários. E aí, mais R$ 1.200 de contador assistente, tá bem? Nós temos aqui numa holding familiar comum, básica, um valor de R$ 34.200. Olha só a diferença financeira ali, acompanha ali o número, R$ 107.800. Com certeza, você pode fazer muita coisa com R$ 107.800. Eu gostaria de ter saído com esse dinheiro no meu bolso limpinho, porque eu economizei aí no inventário. Então, a diferença é de 70
e 6% de uma holding familiar comum. Vamos lá, nós temos um outro sistema que nós fazemos aqui no nosso escritório, que é a holding familiar com domicílio fiscal mais vantajoso. O que é isso? Você pode estar garantido em lei que você eleja o seu domicílio fiscal. Então, se nós pegarmos aí o estado do Amazonas, que é onde nós temos um ITCMD de menor percentual, lá são 2%. Tá? Mas nós já fizemos em outros estados, Tocantins, Rio Grande do Norte, onde nós temos também um ITBI lá bem baixo. Então, você vai lá ter um domicílio fiscal mais vantajoso. É claro que a gente lhe auxilia e faz todo esse sistema, e lembrando, tudo isso é extremamente legal, garantido pela lei brasileira, feito por diversos milionários, Roberto Marinho, Antônio Hermílio de Moraes, dentre outros aí, muitos políticos que possuem suas holdings familiares, e acredito que você tenha conhecidos aí, talvez familiares, que possuem sua holding familiar. Então, olha, pegando a mesma declaração, né, o mesmo imóvel, mesmos valores, R$300 mil, aí eu vou pular aqui para não ser cansativa com vocês no vídeo, né, porque se repetem os valores. Eu vou só chegar ali nos 2% do ITCMD, né, que de 13.500 cai para R$6 mil, tá? E no mais, os mesmos valores. Você tem aí um custo de uma holding familiar com domicílio fiscal mais vantajoso de R$26.700. Nós estamos falando aí de R$115.300 que você está guardando na sua conta, que você está botando no seu bolso, simplesmente porque você não foi procrastinador, porque você em vida decidiu organizar e fazer o seu planejamento patrimonial. Uma vantagem de 81% comparado ao inventário. E aí nós vamos para o terceiro sistema, que é o holding familiar sistema de 3 células, onde nós criamos 3 células para fazer aí toda a organização do seu patrimônio. Esse sistema a gente utiliza, assim, quanto maior o patrimônio, mais vantajoso ele é. Considerando os mesmos valores, tá? O que a gente difere aqui nas 3 células? Nós temos um pouco mais de junta comercial e de contador assistente, vocês vão ver ali R$2.800 e R$3.000 do contador assistente, porque é um trabalho um pouquinho mais complexo, mas como eu falei para vocês, quanto maior o patrimônio, esse sistema é o mais econômico. Claro que nós deixamos sempre a critério do cliente, depois de explicar, escolher esse sistema, tá bem? Então, nós temos aí um custo um pouquinho maior de advogado, que é R$21.840, como eu falei, exige mais horas do nosso trabalho, tá bem? E nós temos aí um custo no ITCMD bem baixo de R$400. Por isso que eu falei para vocês que é um sistema hoje que a gente utiliza muito para patrimônios aí superiores a 2, 3, 5 milhões, ele é bem vantajoso, e nesse caso de um patrimônio de 1 milhão também é. Veja aí, a pessoa vai gastar então lá R$29.540, uma diferença aí de R$112.460 que você está colocando no seu bolso, ou melhor, deixando lá nessa conta, preservando o seu patrimônio, 79%. Nesse caso em específico, como eu falei, a gente deixa a critério do cliente, obviamente o domicílio fiscal mais vantajoso aqui financeiramente é o que tem mais vantagem, considerando um bem com valor de R$1 milhão e declaração do imposto de renda R$300 mil. Pois bem, e se tiver o famoso ITBI, né? Eu sei que isso está bastante em voga, as pessoas estão falando muito, aí eu sou muito questionada, que as prefeituras estão cobrando ITBI sobre a diferença do declaração de imposto de renda e o valor de mercado. Nós temos aqui, tá? Formas de conseguir, como eu falei, legalmente sem ITBI, mas se o cliente quiser aí fazer de uma forma que ele pague o ITBI, vamos minimizar aqui a tela, tá? O mesmo valor, nós estamos falando aí do mesmo valor dos bens, tá? Nós temos aí um bem de R$1 milhão, declaração de imposto de renda com R$300 mil, tá? Você vê ali que a holding familiar tradicional, sem pagar ITBI, custaria ali R$34.000
e R$200, tá? A holding familiar com ITBI, caso não se consiga essa imunidade, ou o cliente, nós temos clientes que optam em pagar o ITBI, essa diferença entre o valor da avaliação, né, do município e o valor da declaração de imposto de renda, então nós passaríamos aí para R$ 55.200. Veja bem, mesmo assim, a holding é muito vantajosa. Você vai ter ali uma economia, mesmo pagando o imposto do ITBI, de R$ 86.800. Então, às vezes, eu tenho pessoas que me falam, olha, não vale a pena a holding, porque eu vou ter que agora pagar o ITBI. Então, eu estou mostrando aqui para vocês com números exatos que sim, você tem vantagem, porque você vai aí economizar R$ 86.800 do que você gastaria no inventário desse imóvel, 61%. R$ 86.800 você coloca aí no bolso, um carro zero popular aí que você está salvando simplesmente porque você não procrastinou. Vamos aqui tirar aqui, abaixar a tela. Então, e como é que funciona para você nos acessar e para você acessar esse sistema de holding familiar que eu mostrei aqui para vocês agora com números? Não é falácia, não é invenção, não é blá blá blá. Não, eu passei aqui para vocês com números exatos para mostrar para vocês a economia de um imóvel de R$ 1 milhão. E quem hoje não tem um imóvel de R$ 1 milhão? Estamos falando um pequeno lote de terra, um terreno ou um apartamento, tá? Aí você vê a economia que você coloca no bolso aí um carro zero de popular a um carro luxuoso aí, mais de R$ 70 mil, dependendo do sistema que você eleger. E como que você nos acessa? Você vai marcar, então, vai clicar aí, vai marcar a sua seção de viabilidade. O que é isso? Nessa seção de viabilidade, nós conversamos com você, entendemos qual é o quadro familiar, quantos filhos, netos, ou se você não tem sucessão, se você quer deixar aí para sobrinhos, como que você quer organizar isso dentro da sua família? As suas dores, as suas preocupações. Olha, eu tenho uma empresa, eu quero que seja administrada por fulano de tal, eu tenho imóveis rurais, eu quero que eles plantem, eu quero que eles só possam vender entre irmãos, que a gente segure esse patrimônio na família. Então aí nós vamos ter uma sessão de 1 a 2 horas para entender todo o seu sistema, tá? Então você vai preencher aí um pequeno formulário antecipadamente, nos informando alguns itens básicos, né? Para a gente entrar ali para nossa sessão de viabilidade e aproveitar o máximo possível. Passada a sessão de viabilidade, se você tiver interesse, sim, a holding, o sistema de holding familiar se enquadra para a minha família, porque a gente tem que ver se enquadra dentro dos seus desejos, porque eu sempre digo assim, é muito mais que números, é muito mais que leis, é sobre pessoas humanas que nós estamos falando, aí sobre o suor de muitos anos, sobre famílias, então não é brincadeira. Passado isso, se você tiver interesse, aí sim nós montamos um croquis. O que é um croquis estrutural? Bom, aí sim nós vamos pegar toda a documentação, a avaliação dos bens, vamos verificar a legislação na sua cidade, no seu estado, e vamos fazer aí um orçamento, uma espécie de orçamento, onde nós vamos mostrar exatamente em cada sistema de holding familiar quanto você irá gastar. Aí, com esse croquis, você pode ou fechar a holding conosco ou ir buscar um outro profissional que você queira, porque dentro desse croquis aí você vai ter todo um mapa da sua holding, eu diria assim, o projeto da sua casa. Aí depois você vai querer ou construir essa casa ou não. E nós falamos aqui no escritório que nós gostamos de trabalhar para pessoas que querem resultados, para pessoas que não são procrastinadoras. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar mais. E quantos casos que você deve ter visto de brigas de famílias, anos a fim, filhos, irmãos que nunca mais se falaram por conta de brigas de inventário, ou como eu falei para vocês lá no início, o pesadelo do inventário em custos. Eu canso de ver pessoas que vêm aqui que têm que vender o patrimônio para pagar imposto, cartório, advogado para fazer aí o seu inventário.
Então, aí está toda eu acredito que uma exposição onde você consegue ter uma ideia do sistema da holding familiar, muito utilizado hoje no Brasil, seja por bilionários, seja classe média, seja por políticos, e agora está chegando à sua disposição. Basta você nos contatar, nos clicar, marcar a sucessão de viabilidade, dar início ao seu planejamento patrimonial e fazer tudo isso no amor e não na dor.